E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o passo a passo desse início aí do treino de barriga negativa. Se eu fosse começar hoje, como é que eu faria? Qual seria o passo a passo que eu seguiria, né? E esse passo a passo que eu vou te passar hoje foi o que eu comecei, foi o passo a passo que eu iniciei lá em 2020 e é o passo a passo que a grande maioria das minhas alunas também segue, certo? Meu nome é Carolina Tain, eu sou especialista na reabilitação da diástase e também habilitada a hipopressivo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, para tentar aí, de repente, esclarecer alguma dúvida que tu tenha, né? Ai, meu Deus, é muita informação, é muita gente. Então, a minha ideia aqui, a minha sugestão aqui é trazer esclarecimento para ti e tu perceber que tu pode começar ainda agora, né? Daqui uns dias a gente já vai entrar aí numa fase de véspera de festas, de final de ano, de férias de verão. E aí, até lá, se tu já começar a treinar a partir de agora, até lá, tu vai perceber que tu ganhou tempo, mulher, e tu conseguiu uma estratégia, um caminho muito tranquilo para poder trilhar, certo? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, no primeiro momento, eu iria escolher que modalidade eu ia usufruir, né? Que eu iria testar para mim. Se seria a modalidade do treino gravado, 100% gravado, ou se eu teria encontros ao vivo. Dependendo aí da minha necessidade, dependendo da avaliação da profissional também, eu iria verificar de que forma eu seria acompanhada, tá certo? Num segundo momento, eu iria agendar minha avaliação física, para poder saber a questão de barriga, se tem ou não diástase, se tem ou não desvio postural, quais são as minhas necessidades, né? Alinhar os meus desejos com as minhas necessidades, certo? Porque isso daí a gente precisa passar por essa triagem, né? Passar por essa avaliação junto à profissional, né? E aí é uma avaliação física, mas também é uma avaliação funcional, pelo menos é assim que eu faço. Avaliação física e avaliação funcional. Marcaria, agendaria essa avaliação com certeza. E aí nessa avaliação, eu já procuraria colher o máximo de informações, né, para poder começar o meu treino ali. Então, eu tiraria todas as minhas dúvidas, verificaria a questão da respiração, para poder aprender a fazer a respiração, tiraria as dúvidas em relação a isso também, se eu tivesse. Todas as dúvidas ali eu ia esclarecer, tá? Ia tentar esclarecer ao máximo com a profissional que está me atendendo, né? Me acompanhando. Terceiro passo seria que eu ia começar, já ia querer agendar ali o meu momento, o meu treino, de acordo com tudo que essa profissional vem falando, tá? Então, já faria. E aí começaria, de fato, o meu treino de barriga negativa. Sendo que eu, Carol, comecei, né, com os 5 minutos, na época, comecei fazendo os 5 minutos, para poder entender como é que funcionava tudo, para poder entender a questão da ativação muscular, musculatura profunda, entender a questão do vácuo, tudo isso também era novo para mim. Apesar de ser profissional de educação física, apesar de conhecer todos esses fundamentos, né, no qual o hipopressivo ele foi criado, mas mesmo assim eu precisava passar por essa experiência minha. Então eu fui fazendo isso, eu comecei com os 5 minutos, até que chegou o momento de eu fazer o meu treino longo. Então eu também normalmente começo assim com as minhas alunas, né? Primeiro eu trago a experiência da avaliação, depois eu trago a experiência do treino de 5 minutos, né? Já vou ensinando postura, já ensino a respiração, e aí elas vão treinando 5 minutos para poder pegar aquele gostinho, para poder entender como é que funciona. E aí a gente agenda, já deixa agendado ali o treino longo, né, que leva de 20 a 30 minutos. E aí nesse dia do treino longo ela já está bem
familiarizada, vamos dizer assim, com a técnica, e aí corre tudo bem. E atrelado a isso, eu com certeza faria massagem na minha barriga, aquela massagem diafragmática. Então, eu faria muito uso dessa massagem diafragmática, que é algo que eu também prescrevo para as minhas alunas. Diariamente fazer aquela massagem nas costelas para poder ir soltando esse diafragma, liberando ele para que ele possa te ajudar, né? Te auxiliar durante o treino hipopressivo e durante todo o dia também. Ajuda na postura, ajuda na respiração, ajuda no intestino, ajuda na questão da pressão interna do abdômen. Então, ele vai, quanto mais maleável ele tiver, ele vai te ajudar muito mais. Então, caprichar nessa massagem, né? Enquanto profissional, eu sempre digo assim, olha, serve assim, assim, assim para isso, eu explico tudo, né? Enquanto aluna, eu também está bem atenta para poder pegar toda essa explicação e iria caprichar nessa massagem também diariamente, né? No mais, o que eu faria? Buscaria outras informações a respeito, né? Então, se de repente precisasse baixar peso, se de repente precisasse me alimentar melhor, né? Não em quantidade só, mas em qualidade também de alimento melhor. Com certeza tomaria mais água para poder melhorar todo esse fluxo, né? Para poder ajudar também trânsito intestinal, questão da urina, questão da drenagem, né? Trabalhar essa parte linfática também. E com certeza faria todos os dias o treino, tá? Dependendo da minha necessidade, faria todos os dias o treino e seguiria muito à risca o que a profissional me pedisse. E aí também, claro, tiraria foto do antes, tiraria medida do antes para poder estar avaliando aí de tempos em tempos como é que tá a minha evolução. Não falharia, na grande maioria dos dias, com certeza não falharia, porque é um treino que traz muito resultado relativamente rápido, quando a gente aplica tudo muito assim, como tem que ser, né, ali diariamente. E vamos combinar, 5 minutos por dia, quem é que não tem 5 minutos por dia para tirar ali para si, né, um pouquinho, né, para se exercitar dentro de casa, no seu melhor horário, sabe? E aí, pegar esse tempinho e aplicar em mim e usar da melhor forma possível comigo, para poder ter aí os resultados que eu tanto almejo. Caso eu tivesse algum problema com intolerância, com sensibilidade a algum alimento, eu com certeza, eu tive uma experiência bem recente, até compartilhei ela aqui no canal, eu com certeza tiraria esse alimento da minha dieta, do meu dia a dia, né? Ou então diminuiria ele, né? No meu caso foi o trigo, e eu senti assim uma grande, grande, grande mudança em mim quando eu fiz quando eu tirei, né? Quando eu suspendi ele. Então, eu com certeza faria isso. Se eu tivesse todas essas informações, né? Eu usaria tudo isso com certeza em meu favor para poder potencializar o meu resultado, potencializar essa minha caminhada, sabe? Então, de tudo isso, assim, eu usaria todo esses artifícios, assim, para poder conseguir chegar logo, entende? E aí depois ficaria dando manutenção, porque a hipopressivo ele é tipo uma musculação, é qualquer esporte que a gente pratica, né? Qualquer modalidade que a gente pratica. A gente tem que continuar dando manutenção e com ele não é diferente. Então eu continuaria dando manutenção, tentaria me melhorar bastante para poder usufruir de todo o resultado, de todos os benefícios que ele pode me apresentar. E é isso, o vídeo é bem rápido, bem tranquilo, mas eu queria muito trazer isso porque às vezes as pessoas ficam, mas eu faço isso, eu faço aquilo, por onde é que eu faço? Faço todo dia? Que horas que é? Então, assim, é muito simples, é muito tranquilo. Claro que eu coloquei aqui mais algumas coisas que eu faria,
mas basicamente hipopressivo são os treinos longos, os treinos curtos e a massagem no diafragma. Fazendo isso, é só sucesso. Se puder potencializar, né, acelerar o teu processo, por que não? É bom que faça também, não é verdade? Só a gente sabe, né, a nossa necessidade, a dor que a gente tem de repente, né, de não estar com o corpo legal. Então, assim, tudo que a gente puder fazer que tiver ao nosso alcance, e quando eu digo tudo assim, é dessa forma assim, natural, é da forma com que eu entendo que seja um processo constante e duradouro, sabe? Então é isso no vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link das redes sociais. Se de repente tu quiser, já tiver no teu momento aí de começar a praticar hipopressivo e quiser começar a fazer o atendimento, eu ainda tenho alguns horários disponíveis na terça e na quinta para atendimento personalizado, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.